Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, um abençoado domingo para todos e todas. Tenhamos um abençoado domingo. Domingo é dia de meditarmos em torno do Evangelho. É criar essa roda amorosa de partilha, né? De reflexão em torno daquele Evangelho que é proposto pelo lecionário, né? Que é proposto nas igrejas cristãs, particularmente a Igreja Católica Romana, anglicanos, luteranos, o Evangelho do dia, né? O Evangelho próprio para o domingo. Hoje vamos meditar mais uma vez em torno deste Evangelho. E como eu sempre digo, esse Evangelho é um pretexto para que a gente possa conversar sobre o projeto do reino sem reis. Projeto do reino de Deus. Porque a ele pertence esse reino. Não desses podres poderes do mundo, né? Poder sustentado por armas, por tiranos, ditadores, que são, na verdade, os poderes do anticristo. São os poderes daqueles que se prestam aos falsos messias, né? Que ao longo da história sempre se apresenta. Então, essa mensagem, né, revela a mensagem do verdadeiro Cristo, do ungido, do Messias, a mensagem de Jesus de Nazaré, né? Então, essa mensagem ela é aberta, ela é acessível a todos e todas. Se você é de paz e bem, essa mensagem não é propriedade da igreja X ou Y, não é propriedade nem dos cristãos e cristãs. Essa mensagem é para todos e todas, né? Porque é uma mensagem que subverte a ordem das coisas e apresenta um mundo novo, um mundo alternativo, um mundo onde reina a generosidade, a partilha, o amor, que é o que vamos conversar sobre hoje, né? O que o Evangelho de hoje nos apresenta. Antes dos recados, se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal Paz e Bem. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, curta, tá? Se você pode e quer, faça a sua assinatura solidária. Tem um link logo abaixo do vídeo, tá bom? O mais importante é que a gente possa, né, criar, proporcionar esse espaço de partilha, que a gente possa conversar exatamente sobre essa mensagem. E essa mensagem, a mensagem, trecho que a gente vai ler hoje, ela é impactante, como diz o nosso querido Mauro Lopes, porque mostra um projeto novo, um projeto diferente daquele que a gente falou domingos passados, né? Sobre um rei tirano colocado no poder pelo império de plantão, o império da época, e que servia somente para, né, expressar a sua tirania e privilegiar os seus, a sua família, né? Esses é o que os tiranos fazem, né? E esses que matam os profetas, esses que apresentam na bandeja, com o prato principal, a cabeça dos profetas e profetisas, aqueles que vão de encontro, criticam essa ordem justa de coisas, Jesus apresenta um outro mundo, um mundo alternativo, um mundo verdadeiramente humano, fraterno, generoso, libertador. Antes de a gente começar, a gente precisa compreender um pouquinho, né, do Evangelho de João.
O Evangelho de João, que é o que um trecho do Evangelho de João que a gente vai ler, é um evangelho tardio, né? Ele foi composto ali por volta do ano 100. Então é um evangelho mais distante dos acontecimentos, vamos dizer, do ressuscitado. Dentro desse sentido, ele se presta muito mais a uma reflexão, a um meditar, né? As coisas que ele apresenta trazem uma mensagem profundamente simbólica, teológica, né? Do significado do Jesus, do Cristo. Então é dentro desse sentido que aqui a gente precisa compreender. A gente precisa compreender uma comunidade, né, helenizada, né, não é uma comunidade de Jerusalém, é uma comunidade que, com certeza, vivia um clima de perseguição e que buscava, né, a mensagem, conservar consigo a mensagem deste Jesus como um novo Moisés. Assim como, né, os judeus lá da Palestina, né, os judeus lá de Jerusalém guardavam essa memória do Moisés, do libertador do seu povo, e aí todo o sentido da celebração da Páscoa, esses cristãos helenizados, que tinham também alguns judeus helenizados que haviam se convertido, eles começavam a perceber a visão e apresentar no texto, sublinhar no texto, essa visão do Jesus como um novo Moisés. Então a gente vai ver aqui alguns traços desse novo Moisés, né? É como se eles disseram, olha, tá vendo? Esse Jesus, né, de Nazaré, ele na verdade é um novo Moisés. E dentro desse sentido, ele é, como diz aqui, né, é um profeta, é o verdadeiro profeta que veio ao mundo. Então, vamos ler e aí a gente comenta alguns trechos que eu acho que são importantes de a gente destacar para que a gente possa compreender, né, a mensagem que está subjacente a esse trecho. Tá bem? A mensagem está em João capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. Eu vou ler, depois a gente vai comentar alguns trechos, destacar e trazer sempre a encarnação dessa mensagem para os dias de hoje. Tá bom? Então a gente tem que ver que em João não há milagres. Em João há sinais. Isso é muito interessante e muito importante, né? A comunidade joanina, aquele que escreveu, né, o Evangelho de João, revela Jesus como aquele que apresenta os seus sinais. Sinais de quê? De que ele é esse profeta. Na verdade, que ele é o Messias, é o ungido, tá? Ele é o Cristo. Aquele que, no início, diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Mas esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, como está lá no preâmbulo desse Evangelho, o Evangelho é um desdobramento de revelar esse Verbo encarnado, esse Christos, esse Messias, esse ungido, que é Jesus. Então vamos lá. Depois disso, né, aí a gente vai ver que a missão de Jesus e os testemunhos que Jesus apresenta, Jesus foi por outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e aí sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Filipe:
Onde vamos comprar pão para que eles todos possam comer? Jesus falou assim para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ele ia fazer. Felipe respondeu: nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão e cada um receber um pouco. Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: digam ao povo para se sentar. Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram. Eram cerca de 5.000. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os pequenos peixes. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que sobraram do que haviam comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: este é realmente o profeta que veio ao mundo. Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei. Então, se retirou sozinho de novo para a montanha. Esse texto é cheio de simbolismo, cheio de significado. Vamos lá. Observe aqui que Jesus sobe a uma montanha, que se aproxima a festa da Páscoa. Aqui a gente pode ver esse sentido do Moisés subindo a montanha, não é? É Páscoa, é a passagem. E aí, aquela comunidade que escreveu tenta imprimir esse cenário, né? O mar que atravessa, né? O mar da Galileia, o mar vermelho, chega com um povo, uma população, sobe a montanha, mas em vez de receber, né, as leis, enfim, Jesus olha e se compadece, né, como a gente pode dizer, a gente disse no domingo passado, né? Ele olha e vê a necessidade do povo. Não é o povo que diz, eu quero, como no Antigo Testamento, né? No Primeiro Testamento, quando o povo dizia a Moisés, queremos comer, né? Estamos com fome, né? Foi por isso que você nos trouxe aqui para que morrêssemos de fome, porque lá no cativeiro, lá na época, né, do faraó, a gente tinha carne e cebolas para comer. Não, dessa vez não é o povo que grita. É Jesus que olha e diz: esse povo precisa comer. Né? Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Parte de Jesus. Né? Ele olha com esse olhar compassivo, com esse olhar generoso, com esse olhar cheio de cuidado com o povo. O povo passa fome. Podia ficar ali olhando, passando a mensagem dele, né? Mas ele vê a realidade concreta do povo. Ele não recrimina o povo, ele não faz nenhuma crítica, não. Vocês estão me acompanhando, porque vocês estão me acompanhando? Ele diz, olha, esse povo precisa comer, está com fome. É uma realidade concreta. E aí ele pergunta a Felipe, e aí, Felipe? Né? Ele poderia nos perguntar, e aí, o que vocês estão fazendo? O povo passa fome. Talvez a gente, como Felipe, vá dizer, olha, nem que a gente trabalhe, nem que a gente tenha o dinheiro, o salário, né, de 200 dias, a gente não vai poder alimentar esse povo com um pedacinho só. Então, um dos discípulos de Jesus, André, diz, olha, tem uma criança aqui que tem 5 pães de cevada, né, e 2 peixinhos. Engraçado, diminutivo, né?
dos peixinhos. E Jesus diz, é o que a criança tem. O que é a criança, gente, aqui? A criança são os pequeninos. São os humildes. Os que nada têm. O povo. Essa criança mostra exatamente essa dimensão do povo. Povo simples, pequeno, que tem 5 pãezinhos, 5 peixinhos. É isso que o povo tem. E Jesus, mais uma vez, não recrimina. Só isso? Ora, como pode? Pensava que podia ter mais para poder. Se Felipe mesmo disse que 200 dias de trabalho, se a gente tivesse, não daria para comprar pão suficiente. É assim que Jesus diz? Jesus diz, diga ao povo para se sentar. Jesus disse, diga ao povo que se sente. Aquieta esse povo. Fica aí na grama. E aí Jesus toma os pães, agradece. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Porque é isso que esse povo tem. Porque é isso que a gente precisa partilhar. E aí ele partilha. É bonito, né? E aí a gente pode retomar uma imagem que é bem recorrente dessa cena, de que vendo isso, esse povo também compartilhou. E aí isso se fez divisão, se compartilha. E dentro dessa divisão, dessa partilha, desse compartilhar, surge a multiplicação. E aí foram 5.000, né, que ficaram satisfeitos. E Jesus diz, então recolhe. E o que é que eles recolhem? Recolhem e enchem 12 cestos. As 12 tribos. 12 é sempre a ideia da coletividade, né? É a ideia do povo de Deus. As 12 tribos, os 12 feixes, né? Que ficaram em torno de José. As 12 tribos de Judá, os 12 apóstolos, que a gente sabe que eram muito mais do que 12. E tinha apóstolas também, né? Entre essas apóstolas, com certeza, a proeminência, né, uma das grandes lideranças, que era Maria de Magdala, Maria Madalena. Então eles recolheram e encheram esses cestos. Para quê? Para juntar? Para acumular? Vamos juntar, né, os cestos que sobram, porque não, é para que não houvesse desperdício. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Não é invenção do reverendo não, está na Bíblia aqui. Ó. Recolham os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Sociedade justa, não há desperdício. Porque todos comem, todos se fartam, não é? Todos ficam satisfeitos, todos e todas, e não há desperdício. Por conta disso mesmo. Porque todos e todas. E não há um grupo, uma classe, uma elite. Então, as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito. Olha, observe, não é milagre, não é? João fala de sinal. Disseram, este é realmente o profeta que vem ao mundo. Ou seja, o novo Moisés. Mas aí Jesus chega e diz assim, não, agora eu sou o máximo, né? Eu sou o profeta mesmo, cara, né? Eu sou o Messias.
Eu sou o Messias. Não. Não é assim que Jesus faz. Como diz aqui, Jesus percebeu que iam tomá-lo para fazer um rei. Aí a gente pega, mais uma vez, um paralelo, né? Lá, no Antigo Testamento, né? O povo clama por um rei. Todos os povos têm reis, né? E aí Deus diz: meu povo quer um déspota, né? Como os outros. As outras nações têm reis, rainhas, déspotas, tiranos. Diz a esse povo que eles façam uma coletividade, que eles criem uma organização compartilhada, tribal. Não, eles querem um rei, um rei. Jesus escapa dessa cilada. Jesus escapa dessa fria. Porque Jesus reconhece a sua autoridade, reconhece. Não precisa se afirmar que é Messias. Não precisa se afirmar. Né? O povo percebe, vê isso, e ele se recolhe e volta para a montanha. Porque Jesus é liderança de verdade. É líder. E é dentro dessa ideia que a gente precisa compreender que Jesus olha e diz assim: esse povo não percebeu que o processo de libertação, como lá, precisava sim de uma liderança como Moisés, precisava de uma liderança como Jesus, mas que isso não se tornasse idolatria. E isso é condenável aos olhos do Senhor, idolatria. Quando se fala em idolatria, geralmente a gente pensa em estátua, né? Imagem, né? Aquela coisa de barro, de outro material, né? Pedra, enfim. E aí a gente diz, são imagens, né, que eles adoram. Mas a idolatria ideológica, vamos dizer assim, a idolatria, né, que os tiranos tantos gostam, do culto à personalidade, né, do culto do poder da arma, do poder da prepotência, da arrogância, né, de se apresentar como um grande atleta, forte, empáfio, né, cheio de empáfia. Né? Enfim, é isso que os tiranos gostam. Então é isso que Jesus escapa. A libertação se faz pelo povo, pela consciência de que esse povo, como eles fizeram esse sinal que Jesus fez, de partilhar, de agradecer, e partilhar e dividir, a partir do mínimo que a gente tem, a gente pode transformar o mundo. Pode acabar com a fome. Pode mostrar para a mesa do tirano, né, cheio de picanha, que, na verdade, o que vale mesmo é a generosidade, o amor, a fraternidade. O pãozinho e o peixinho compartilhado. Isso é extremamente explosivo. Por isso que eu digo, essa mensagem é para todos e todas. Não é propriedade de uma igreja X ou Y. Não é propriedade nem mesmo dos cristãos e cristãs. Essa mensagem é para todos e todas, de paz e bem. Que possamos, né, perceber esse sinal de Jesus. E, assim como ele fez, compartilhar. E dentro disso, fazer com que a gente lute, sim, se engaje, se comprometa
por um mundo de justiça social para todo mundo. Fraternidade, justiça e paz. Porque a verdadeira paz nasce da justiça. Paz armada não é paz. Né? Paz sitiada não existe. Que a gente possa, né, neste dia de domingo, meditar em torno disso, dessa mensagem, da pertinência dessa mensagem para os dias de hoje. Deixo aqui a bênção de Deus para todos e todas, sem exceção. Que Deus, esse Deus, né, que é o Deus de Jesus, abençoe a todos e todas. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda, e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe, hoje e para sempre. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Até mais tarde, não é? 9 horas, 21 horas, a gente se encontra na oração fim do dia. Grande abraço, galerinha de paz e bem. Uma semana abençoada para todos e todas.